Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente se reunindo com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E nós estamos estudando sobre as profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. E hoje nós daremos então continuidade. Lá no estudo anterior, nós estudamos sobre as origens de Jesus. Nós falamos sobre Jesus, o primogênito de toda a criação. E hoje nós falaremos sobre a genealogia de Jesus como homem. Então pegue a sua Bíblia e vamos dar continuidade aos estudos das profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. E a primeira profecia e o seu cumprimento é que o Messias seria descendente de Abraão. E a profecia se encontra lá no Antigo Testamento, em Gênesis 18:18 e também em Gênesis 12:3. Em Gênesis 18:18, tem um questionamento, uma pergunta. Fala assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E em Gênesis 12:3, a palavra fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa era que Abraão seria uma nação. E que através dele é que todas essas nações seriam benditas. Mas como isso aconteceria? Em Gênesis 22:18, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a palavra fala assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. A palavra, ela está falando em tua semente, ou seja, a bênção viria de um descendente de Abraão. Então, vamos ver no Novo Testamento o cumprimento dessa profecia. E está lá em Mateus 1, do 1 até o 16. Ali nós encontraremos o livro da genealogia de Jesus. E assim fala no versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E assim por diante. No próximo versículo vai seguindo esta lista, os nomes dos ancestrais de Jesus. E já mais lá em frente, no versículo 6, nós vamos chegar a Davi. Jesus era descendente de Davi. E mais em frente, no versículo 16, então é que chegaremos ao nascimento de Jesus. E lá fala: e Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Glória a Deus. Então aqui, Mateus prova que realmente o Messias é descendente de Abraão. E cumprindo-se a profecia e a promessa feita a Abraão. E Lucas, o doutor Lucas, quando escreve o Evangelho de Jesus Cristo, ele também registra a genealogia de Jesus. E ele registra lá no capítulo 3, no versículo 23 em diante, ele fala: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E Lucas, então, ele continua listando a genealogia de Jesus. Não somente até Abraão, mas sim até chegar lá em Adão e Deus. E quanto às bênçãos sobre todas as nações da terra, através da descendência de Abraão, nós veremos mais em frente nos próximos estudos. Glória a Deus. Em Atos 3:25,
também mostra o cumprimento, que o Messias seria descendente de Abraão. Em Atos 3, quando Pedro ele pregava lá no templo, ele fazia um discurso. Pedro explica que Deus tinha glorificado a Jesus, cumprindo o que os profetas tinham falado. E lá, no versículo 25, ele cita que todas as nações serão abençoadas e um descendente de Abraão. E em Atos 3, 25, a palavra fala assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E Pedro, ele estava falando de Jesus. Naquele momento a conversa era sobre Jesus. Muito bem. A promessa de Deus era que as bênçãos viriam da descendência de Abraão. Mas tinha um problema. A esposa de Abraão, Sara, era estéril. E lá em Gênesis 17, 19, fala sobre isso. Lá fala, Deus falando com Abraão. Deus lhe responde: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para sua descendência depois dele. A palavra fala que Abraão, ali naquele momento, se riu. O problema era que Abraão já estava com cerca de 100 anos e a sua esposa tinha 90 e era estéril. Mas Deus, ele é cumpridor das promessas e dá então um filho a Abraão com Sara. Nós podemos ver em Gênesis 21, 1 ao 3, a palavra falando: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. E também, lá em Mateus 1, versículo 2, a palavra fala: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E mais em frente, Deus ele reitera suas promessas aos descendentes de Abraão. Então, nós vimos a promessa do Redentor que seria cumprida na descendência de Abraão. E as promessas, então, elas vão passando. E elas passam para a descendência de Abraão. E passam, então, por Isaque e chega até em Jacó. E como nós vimos anteriormente, no início do estudo, Mateus, ele descreve toda aquela genealogia de Jesus, passando por Abraão, Isaque, Jacó, Davi e até Jesus, que era o prometido. E em Números 24, 17, surge então uma nova profecia. E a palavra fala assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplar-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Agora, então, a promessa se renova. O Messias seria descendente de Jacó. E isso foi registrado cerca de 1.400 anos antes de Cristo. E também, no final do versículo 14 de Gênesis 28, Deus fala para Jacó. Ele fala: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E mais em frente, em Gênesis 49, 10, a palavra fala: o cetro não arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão todos os povos. Glória a Deus.
E então nós, observando os registros da genealogia de Jesus Cristo, registrado em Lucas 3,34, Jesus tem descendência de Judá. E Lucas, então, ele registra a partir do versículo 24, descrevendo os pais e os filhos desde Jesus Cristo até Adão e Deus. E lá no versículo 34, ele descreve Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Glória a Deus. Muito bem. Em Apocalipse 5:5, então Jesus recebe um título: o leão da tribo de Judá. O versículo, ele fala: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz Davi, alcançou a vitória para abrir o livro de seus 7 selos. Era Apocalipse, no livro de Apocalipse. E aqui, então, nós podemos ver uma ligação, uma referência de que Jesus é descendente de Judá e de Davi. E então agora nós passaremos a outra profecia. Nós veremos que Jesus seria e é herdeiro do trono de Davi. E é uma profecia realizada há 700 anos antes de Cristo, uma profecia de Isaías. Está lá no capítulo 9, versículo 6 ao 7. A palavra fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus providenciará esse trono para sempre, o trono de Jesus. E nós também temos outros vários registros sobre o mesmo assunto, alguns há 1000 anos antes de Cristo. Nós temos Isaías 11, do 1 ao 5, Jeremias 23, 5. Também temos Salmos 132, 11, entre outras profecias. Mas vamos ficar apenas na leitura que nós fizemos agora de Isaías 9, que Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo. E Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele mostra o cumprimento dessa profecia. Logo no capítulo 1, no versículo 1, Mateus escreve: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então são inúmeras passagens no Novo Testamento se referindo a Jesus como filho de Davi. Amados irmãos, nós estamos no final de mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre as profecias de Jesus Cristo e os seus cumprimentos. E para não ficar muito cansativo, nós vamos realizar esses estudos por etapas. Lá no estudo anterior, nós estudamos sobre Jesus, o primogênito de toda a criação. E hoje nós vimos sobre a genealogia de Jesus como homem. E na próxima oportunidade, no próximo estudo, nós veremos a vinda do Messias, a vinda do prometido. Glória a Deus. Eu quero te agradecer por estar até esse momento comigo nesses estudos. E eu peço a Deus sabedoria a você, a mim, a você, sabedoria, inteligência, capacidade, para que nós possamos entender a Santa Palavra de Deus, para que nós possamos ter um discernimento, vivenciar neste mundo, esse mundo que está difícil, que nós possamos ser conhecedor da Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, para que no momento que nós sejamos argumentados, nós podamos responder à altura. Como cristãos, nós devemos estudar a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia. Então, que Deus esteja te abençoando cada vez mais, que você tenha força para estudar e seguir na Palavra de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.